E aí, gente, tudo bem? Espero que sim. Espero que vocês estejam bem, se cuidando e que em breve a gente possa retornar às nossas aulas presenciais. Quanto à atividade que eu passei para vocês, eu estou corrigindo e enviando para vocês, então quem não recebeu vai receber aí nos próximos dias a correção. Vamos para mais uma aula, mais uma semana, então sem enrolar, vamos lá. Na última aula, a gente estava vendo o processo da Revolução Francesa e a gente acabou no momento do governo do Diretório com os girondinos. Então a gente viu o período de terror que os jacobinos impuseram sobre a França, a gente viu como esse período acabou se desgastando justamente por ser um período de muitas execuções, de muita gente morrendo, e aí a gente viu que os girondinos eles se organizam e tiram os jacobinos do poder e agora eles vão se organizar. Só que esse governo não vai durar muito tempo, porque a gente vai ter o Napoleão que vai entrar nessa história. Então, o governo do Diretório, que era o governo formado pelos girondinos após o período de terror, eles vão enfrentar sérios problemas administrativos. Então, o Diretório não está dando conta de melhorar a situação na França. A situação continua ruim, eles estão passando por diversas dificuldades. E aí vai surgir um cara que está com grande prestígio, porque ele era um baita de um militar, ele era um estrategista, ele era um cara inteligente, ele era um cara carismático, e aí com grande apoio da opinião pública, ele vai realizar um golpe de Estado, ou seja, ele vai acabar com o diretório e vai dar início a uma nova forma de governo que vai ficar conhecida como consulado. Então, o consulado ele vai ser formado por três figuras políticas: Roger Ducos, Sais e o próprio Napoleão. Então esses três caras vão ser os cônsuls que vão governar a França a partir de agora, já que o diretório foi extinto. Só que os outros caras, eles não tinham tanta expressão quanto o Napoleão. O Napoleão era a principal figura política, e esse cara era conhecido como o primeiro cônsul. Ou seja, dentro do consulado, o Napoleão ainda era o cara mais importante. E aí, o consulado, liderado pelo Napoleão, vão tomar decisões importantes para unificar e reestruturar a França, que estava passando por um momento difícil. Algumas das medidas do consulado foram: criação de uma moeda nacional, que era o franco, criação do Banco da França, taxação de produtos importados para valorizar o produto nacional francês, criações de escolas laicas por toda a França. As escolas até então elas tinham um forte caráter religioso. O consulado vai elaborar também um código civil que vai permitir que existam leis mais específicas para a população francesa. Eles vão incentivar a industrialização. Lembra que a gente falou que um dos motivos que levou à Revolução Francesa foi justamente a industrialização, principalmente na Inglaterra, que fez com que a manufatura na França ficasse prejudicada? Então, o Napoleão e o consulado vão estimular a industrialização. Eles também querem aumentar a produção deles para começar a vender e lucrar. E também o comércio nacional, ou seja, eles vão valorizar tudo que está sendo produzido na França. E isso vai aumentar ainda mais o prestígio não só do Napoleão, mas também de todo o consulado. E essas medidas que foram tomadas, elas agradavam a burguesia. Isso permitia a burguesia se desenvolver mais, ter mais liberdade de comércio e lucrar mais. Então eles gostaram das medidas do consulado. E isso vai aumentar ainda mais o prestígio do consulado e também do Napoleão. Se aproveitando disso, Napoleão em 1802 vai receber o título de cônsul vitalício, ou seja, ele vai jogar para escanteio os outros dois caras e vai concentrar todo o poder na mão dele, já que ele tinha um grande prestígio, já que ele era um cara carismático. Ele se aproveita disso e se aproveita de que as medidas que ele tomou à frente do consulado agradaram a população em geral, mas em específico a burguesia. Vai se aproveitar dessa situação para jogar os outros caras para fora e ele, sozinho, ser consagrado cônsul vitalício. Ele vai continuar governando, a popularidade vai continuar aumentando, e aí, 2 anos mais tarde, ele vai fazer um plebiscito, que é uma votação, só que quem votava nesse plebiscito não eram os mais pobres, era a burguesia. E como a burguesia estava feliz com as medidas do Napoleão, eles não vão contestar. Esse plebiscito dizia o seguinte: Napoleão deve se tornar um imperador? Sim ou não? Basicamente isso. E como a galera da burguesia, que era quem votava, estava muito feliz com as medidas tomadas, claro, por que não? Napoleão melhorou a situação da França, por que não? E aí ele vai receber o título de imperador. E aí, um dos processos de se tornar imperador era ser coroado. E nesse processo, o cara que deveria ser coroado se ajoelhava perante o Papa e o Papa colocava
a coroa na cabeça desse cara, ou seja, era simbólico de que esse cara, mesmo ele sendo imperador, ele ainda se submeteria à igreja e, consequentemente, a Deus. Só que com o Napoleão foi diferente. Napoleão era o diferentão. Ele vai retirar a coroa das mãos do Papa, sem se ajoelhar, ele mesmo vai colocar a coroa na cabeça dele. Um símbolo de que ele não se submeteria aos desejos da igreja. Agora, coroado definitivamente imperador, o Napoleão precisava de um império. E ele queria que o império dele ultrapassasse os limites da França. E aí ele vai dar início a um processo de expansionismo. A França vai conquistar vários territórios na Europa e vai tornar outros dependentes do Império Napoleônico. Ou seja, ele vai dominar aqueles que estavam contra a França e aqueles que eram aliados à França, ele vai subjugar, ele vai deixar dependente do Império Napoleônico. Para o rei ou para o governante dessa nação continuar no cargo dele, ele deve jurar lealdade ao Napoleão e à França. E aí, vendo que o Napoleão fez uma bagunça na Europa e temendo que ele vá se expandir ainda mais, vai surgir uma coalizão, ou seja, um grupo que vai se reunir para tentar acabar com essa brincadeira do Napoleão. Vão ser eles: Prússia, Rússia, Áustria e Inglaterra. Esses caras eles vão se reunir para dar um basta no Napoleão. Não dá mais. Ele não pode continuar se expandindo do jeito que ele está fazendo. E aí, também por causa disso, a França vai tentar invadir a Inglaterra na Batalha de Trafalgar. Lembra que a Inglaterra é uma ilha. Então, eles precisavam fazer uma guerra naval ali antes de entrar no território da Inglaterra. E a marinha da Inglaterra era uma das melhores do mundo. E por isso, o Napoleão não conseguiu invadir a Inglaterra. Antes mesmo de chegar em terra, os navios ingleses acabaram com a frota do Napoleão e evitaram essa invasão. O Napoleão ficou revoltado e aí, para acabar com a Inglaterra, ele vai estabelecer o bloqueio continental, que vai dizer o seguinte: ninguém pode comerciar com a Inglaterra. Ninguém pode fazer comércio com a Inglaterra. A ideia disso era de que, se ninguém comerciasse com a Inglaterra, eventualmente as coisas iam começar a faltar na Inglaterra. Os alimentos não iam chegar na Inglaterra, a Inglaterra ia passar por uma crise econômica, e aí, quando eles estivessem muito fracos, o Napoleão invadiria. Essa era a ideia do bloqueio continental, ou seja, ninguém poderia fazer comércio com a Inglaterra. Ninguém. Muitos países romperam com esse bloqueio. Alguns até mesmo ignoraram. Eles não reconheciam a soberania do Napoleão, então eles simplesmente ignoraram o bloqueio. A gente tem como principais exemplos Portugal e a Rússia. Quando Portugal ignora o bloqueio, o Napoleão decide invadir o país. E aí, a família real portuguesa, temendo essa invasão, temendo as tropas francesas, eles vão fugir para uma das colônias deles, que era o Brasil. E eles vão transferir a sede do governo português para o Rio de Janeiro. Então toda a família real e todos os importantes portugueses, eles vão entrar em navios e vão vir aqui para o Brasil, justamente por causa dessa invasão do Napoleão. E o Napoleão invade Portugal, só que quando ele chega lá, a família real já foi embora há muito tempo. A gente também vai ter a invasão da Rússia. Lembrando, a Rússia também desobedeceu o bloqueio. E aí o Napoleão vai dar início a uma super invasão à Rússia. Ele vai reunir 600 mil soldados e ele vai adentrar o território russo. Só que os russos vão utilizar uma técnica chamada de terra arrasada para minar os suprimentos dos franceses. Somado a isso, as tropas francesas chegam ao território russo no inverno. E as temperaturas no inverno chegavam a 40 abaixo de zero. Então era um frio desgraçado. E além disso, a técnica da terra arrasada piorava a situação dos franceses. Então, para explicar um pouquinho da terra arrasada, eu trouxe essa imagem para vocês. Então a gente tem em cinza o território russo, em marrom as principais cidades russas e a bolinha azul que são as tropas francesas. Era muito comum nas batalhas, quando eles dominavam uma cidade, eles utilizavam os suprimentos que estavam ali, fosse a agricultura nos campos, fosse qualquer tipo de suprimento. Com os russos, eles não conseguiram fazer isso, porque assim que eles se aproximavam, os russos destruíam tudo que tinha na cidade, destruíam as produções, destruíam os suprimentos e recuavam para uma cidade mais distante. Então, quando os franceses chegavam nesse lugar, eles não tinham suprimentos, eles não tinham comida, eles mal tinham abrigo. Além disso, o frio intenso que a gente viu, que estava em pleno inverno, e eles eram obrigados a continuar. O objetivo deles era conquistar a Rússia. Quando eles chegavam na próxima cidade, os russos faziam a mesma coisa. Então, já são duas cidades em que eles não conseguem suprimentos. E aí,
conforme eles foram avançando pelo território russo, isso foi continuando a acontecer. E aí, agora, os soldados sem suprimentos, muitos passando fome, com frio, uma situação horrível, fez com que a França eventualmente não conseguisse dominar a Rússia e tivesse que se retirar. Então, essas condições desfavoráveis levaram ao colapso das tropas francesas. Eles estavam só andando num frio, sem comida, sem abrigo, com abrigos precários. E aí o Napoleão, derrotado, vai retornar à França com 40 mil soldados. Lembrando que ele invadiu o território com 600 mil. E esses 40 mil que retornaram estavam com fome, doentes e em situações péssimas. Essa derrota vai desestabilizar o Napoleão e o Império, que já sofriam oposições e revoltas em países já dominados. Ou seja, aqueles países que juraram lealdade ao Napoleão ou aqueles países que foram dominados pelo Napoleão começam a se revoltar. Somado a isso, a gente tem o Napoleão perdendo a sua grande primeira batalha. Para piorar essa situação, a própria sociedade francesa já não aguentava mais. Eram muitos anos de guerra, eram muitos anos de conflito, e essa população agora da França está insatisfeita tanto com o imperador quanto com a estrutura toda do império. E aí, aquelas forças de coalizão que a gente falou, aquele grupo que estava se opondo ao império do Napoleão, vão se organizar e eventualmente vão levar à derrota do Napoleão. E aí ele vai ser preso na ilha de Elba, onde ele vai ficar lá por alguns anos. Agora que, teoricamente, a França se livrou da ameaça do Napoleão, eles vão restabelecer a monarquia e vão chamar o Luís VIII para assumir o poder como rei da França. Só que isso não dura muito tempo. O Napoleão vai fugir do exílio dele e vai retornar à França, dando início ao governo de 100 dias. Então, durante 100 dias, o Napoleão vai se organizar, vai organizar seus exércitos, mas ele é eventualmente derrotado mais uma vez na Batalha de Waterloo. Agora, definitivamente derrotado, ele é conduzido para a prisão na ilha de Santa Helena, onde ele fica até morrer em 1821. E aí, os líderes europeus, em especial Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra, que foram a galera que de fato lutaram contra o Império do Napoleão, vão organizar um congresso em Viena para restaurar a Europa, porque o Napoleão ele conquistou vários territórios, e muitos desses territórios foram anexados à França. Então, esse congresso de Viena era justamente para discutir isso. Como a Europa vai se reestruturar após o Napoleão? Como a gente vai voltar a redesenhar os territórios da Europa depois dessa bagunça que o Napoleão fez na Europa? E aí, países como a Prússia, a Rússia, a Áustria, eles vão receber muitos territórios. Eles vão fazer exigências nesse congresso. Eles vão anexar vários territórios que antes do Napoleão não pertenciam a eles, mas por causa do esforço que eles fizeram, eles vão achar que merecem ganhar esses territórios extras. Então o Congresso de Viena também vai servir para aumentar territórios de alguns desses líderes europeus que lutaram contra o Império do Napoleão. Vamos por aqui mais uma vez. Espero que você tenha gostado, entendido. Se não ficou claro, mandem as dúvidas, as perguntas, as sugestões. Já sabem o esquema. Então, até mais, pessoal.